O Brasil está classificado para a próxima Copa do Mundo, a primeira vitória de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. Vambora, galera! O Hexa é logo ali, né? O Dorival já falou que estamos na final da Copa, lembra-se disso? Pois é. Galera, mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo, comenta aqui o que você acha das análises. Sempre muito bom trocar essa ideia com vocês, ouvir vocês. Obrigado demais pelo carinho e vambora, rumo a 20 mil inscritos. Muito obrigado por todo o apoio aí. Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, porque enfim vencemos. Não foi com muito glamour, não foi dando baile, mas foi 1 a 0 e 3 pontos que classificam a gente para a Copa. Vitória importante para dar confiança, para tirar essa primeira vitória que é importante, quebrar esse paradigma e deixar o homem um pouco trabalhar mais agora, né? Observar e trazer mais os jogadores que ele quer e ver o que ele tirou de conclusão desse time. Vamos lá. Acho que a gente tem uma primeira conclusão que a gente tem que tirar desse time do Ancelotti. Isso não tem o que dizer. O time do Ancelotti é muito melhor defensivamente que todos os outros times do Brasil nesse ciclo. Um time muito duro e firme na defesa, muito sólido da defesa. É um time que não é exposto, não sofreu gols em 2 jogos e não sofreu tantas chances claras. E isso que eu queria, primeiro ponto, frisar. O Brasil é um time muito mais sólido defensivamente, ele não é exposto e é um time muito difícil de ser furado. O Brasil ele sofre finalizações de fora da área, porém são finalizações que sempre tem alguém chegando e nenhuma levou muito perigo. E além disso, nas bolas que eles criaram ou cruzaram na área, sempre tinha jogadores da seleção perto, dividindo ou não deixando os caras chutarem livremente. Ou seja, defensivamente, o Brasil está melhor e mais bem postado. Isso é fundamental, primeiro, para disputar campeonato de mata-mata. Isso é muito fundamental e passa outra segurança para o goleiro, outra segurança para os jogadores de defesa. E isso se deve a 2 fatores, Alex e Casemiro. Os dois mudaram o patamar dessa defesa, mudaram o patamar do sistema defensivo da seleção brasileira. E a gente vai falar e desvendar mais disso, mas com certeza eles foram peças fundamentais. O Brasil foi de Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alex, Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Martinelli, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. E falando um pouco dessa formação, ele tirou o Gerson, então ele tirou a trinca no meio de campo, e ele botou com os dois, Casemiro e Bruno Guimarães, lado a lado. E ele botou Matheus Cunha e tirou o Richarlison. Ou seja, ele botou Vinícius Júnior e Matheus Cunha lado a lado no ataque. Só que em determinado momento eles faziam isso aqui, ó. Vinícius Júnior vinha pra cá, o Matheus Cunha, eles rodavam. O Matheus Cunha vinha de 10 pra cá e o Vinícius fazia essa diagonal e virava meio que um centroavante, né? Um ponta de lança. Mas em determinados momentos eles giravam. Tanto que no gol o Matheus Cunha ataca o espaço e o Vinícius vem de centroavante para fazer o 1 a 0. Porém, esse time aqui ficavam aqui porque o Martinelli pela esquerda atacava aqui pela lateral e o Rafinha pela direita no 1 contra 1. Então o Brasil era quase um 4-2-4, que era um 4-2-3-1, que era muita movimentação desses 4. Lógico, os Vinícius Júnior e Matheus Cunha por dentro e o Martinelli, que fez uma partidaça pela esquerda. Foi muito bem hoje na partida. Senti falta de companhia pro Martinelli. Acho que o Alexandre poderia ter passado mais, chegado mais ao ataque. Para mim, ele ficou muito preso, isso é um problema, porque quando você ataca esse espaço, você deixa o Martinelli no 1 contra 1, e ele ficou muitas vezes no 1 contra 2, né? Porém, ele ainda assim saiu muito bem, criou muitas jogadas, levou muito perigo, conseguiu bons cruzamentos e a defesa do Paraguai tirou, mas bom jogo do Martinelli. Gostei do Rafinha, chamando o jogo, não conseguiu tantos lances assim que deram tão certo, mas brigou, tentou, chamou a responsabilidade, acertou, mas errou também bastante. É um jogador muito bem marcado e hoje o Wanderson fez uma partida melhor. Foi uma partida espetacular? Não, mas atacou mais o espaço, chegou mais à linha de fundo e ele fez o que ele faz de melhor, que é chegar ao ataque, é atacar o espaço. E ele deu mais oportunidade para o Rafinha ficar no 1 contra 1. Então hoje a partida do Wanderson, como ala, chegando ao ataque, foi muito bem. Casemiro no meio de campo, um cão de guarda, né? Não passa nada, muito bem sólido. Acho que faltou mais o Brasil uma cadência depois do gol no segundo tempo. Trabalhar mais a bola, trabalhar mais a jogada. O Brasil chegava bem pelas laterais, mas eu senti mais uma falta de aproximação, uma falta de apoio no meio de campo. Junto com o Matheus Cunha, ficava meio que um vão entre os 2 volantes e os 2 atacantes. E faltou uma ligação, um apoio, uma ultrapassagem, um apoio, uma ultrapassagem,
como é que a gente pode dizer? Tabelas, né? Triangulações, essa era a palavra, e triangulações para fazer esse time melhorar e atacar melhor por dentro. Não acontecia tanto assim. E o Brasil teve um pouco de dificuldade na criação, mereceu ganhar e mereceu até fazer mais um gol, mas defensivamente a verdade é que o Brasil não sofreu e essas foram as boas notícias. Gostei do jogo do Bruno Guimarães, chegou melhor ao ataque, finalizou, levou perigo, quase fez um baita gol. Acho que faltou, o Brasil ficou no primeiro tempo tentando muito achar a bola nas costas do zagueiro. Claramente foi uma pedida do Ancelotti, o Bruno Guimarães era um dos principais jogadores para isso. Mas, ainda assim, um Brasil que não encantou, um Brasil que foi abaixo, que tem que criar mais e tem que criar mais com a bola. O Brasil não conseguiu trabalhar muito a bola e criar oportunidades, criar aquele passe de infiltração. O gol sai numa briga do Matheus Cunha, né? O Rafinha briga, perde a bola, o Matheus Cunha vai, luta por ela, chega à linha de fundo, cuida para trás e o Vinícius, como um bom centroavante, faz o gol. E um gol que merecia, né? Que gol coroado, merecia. O primeiro gol do Ancelotti tem muito significado, seu Vinícius Júnior, um cara que tem uma ligação gigantesca com ele. O segundo tempo, o Brasil, ele poderia ter amassado mais, acho que poderia ter amassado mais o time do Paraguai, mas o Brasil, em determinado momento, deixou o Paraguai crescer e eu não gostei das substituições do Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti foi muito mal nas substituições. O time do Brasil caiu, o desempenho, o Gerson não entrou legal, o Richarlison tá fora de ritmo. O Richarlison não está correspondendo à altura da seleção brasileira, não está correspondendo à altura dos jogadores da seleção. Ele está pensando um pouco atrasado, um pouco mais lento. Mas eu sei que ele está voltando de lesão. Mas hoje ele não foi legal. O Gerson também não foi legal. Explicando até o motivo dele ser reserva. Não entrou legal, não entrou ligado. Acho que poderia ter entrado melhor. O Danilo quase nem deu tempo, então nem tem muito o que falar, mas eu não gostei das substituições do Ancelotti, queria que ele tivesse colocado o Antony no lugar do Rafinha. Acho que dava para ele ter metido melhor nessa seleção brasileira, para dar mais ritmo, dar mais vontade, mais dinâmica. E o Brasil, para mim, caiu de produção depois que os jogadores entraram. A boa notícia do Ancelotti, como eu falei, é a defesa, uma defesa muito sólida, mesmo o Paraguai nos 10, 15 minutos ali tendo mais posse, mais volume, não criou, não chegou com tanto perigo. Marquinhos e Alex são uma boa dupla, acho que uma boa dupla. O Alexandre é bom defensivamente e ofensivamente, para mim fica devendo. Acho que poderia ser melhor ofensivamente. E o Wanderson é um lateral, assim, que eu acho que a gente já sabe um limite dele, assim. Ele vai bem no ataque, mas na defesa ele não vai tão bem. Mas tudo bem, hoje não complicou, hoje não foi um problema isso. Bruno Guimarães deu uma crescida de produção, acho que o Ancelotti vai contar com ele sim. Casemiro é titular absoluto desse time, não tem como. Rafinha, gostei. Acho que o Rafinha não sai do time. Vinícius Júnior brigou. Martinelli foi muito bem. A resposta do jogo foi o Martinelli e o Matheus Cunha também. Eu gostei muito da participação dele. Acho que dá para trabalhar melhor, tá? Acho que o Brasil foi abaixo, não encantou, mas hoje o importante era ganhar. Ganhar para classificar, ganhar para tirar o peso da primeira vitória, ganhar para dar mais tempo e mais sossego para trabalhar e para os testes até a Copa do Mundo começarem a ser feitos. Testar jogador, entender quem que ele pode contar, quem são jogadores que ele sabe que ele não só pode contar, mas que ele quer testar. Então o Ancelotti ele vai ter tempo para isso e com certeza ele vai usar esse tempo. E o Brasil precisa melhorar muito como time, como elenco, como criação. Eu acho que o Brasil tem uma dificuldade muito grande nisso, por mais que defensivamente a primeira resposta foi dada. Tá? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, galera. Tamo junto. É nóis.